eu acabei de lembrar aqui, que ontem eu até citei isso em conversas que tive com colegas, que é o seguinte: há uma semana atrás, Flávio Bolsonaro participou de um podcast grande, conhecido nacionalmente, e que ele disse a seguinte frase: não tenho nenhuma relação com a minha madrasta, não tenho nenhuma relação com Michele Bolsonaro. O que mudou em uma semana, né? Não foi algo tão orgânico, a convenção chegou, exatamente, a convenção chegou e ele precisa de um vice. É evidente que isso não pacifica. Ontem eu conversava com um líder partidário de uma importante sigla do Centrão, e ele me disse: olha, se estava tentando ali, não tem nada a ver. Se eles se acertarem, é um problema deles. Tem outras coisas que estão em jogo e não era o acerto. Mas é evidente que para o eleitorado arrumar a família primeiro, para depois arrumar a campanha, era um sinal minimamente importante para aquele eleitor que ainda está indeciso saber: nossa, será que ele vai conseguir resolver pelo menos o problema familiar? E aí foi o gesto que ele fez ontem, de tentar resolver esse problema familiar que já se arrasta aí por um mês. E eu acho também que eles usam um método que é da rede social, né? Assim, eu não sei vocês quando tem problema na família, que todo mundo tem. Mas geralmente a gente resolve em casa, né? Assim, e aí depois publica uma foto na rede social e finge que nada aconteceu. Então, assim, de fato, a gente vê um interesse muito maior pela campanha eleitoral do que, de fato, resolver um problema que provavelmente não vai ser resolvido, né? A gente vem acompanhando essa história de Flávia e Michele, não é de hoje, desde quando ela conheceu o ex-presidente Jair Bolsonaro, já tem uma rusga dos filhos, porque eles têm ali o filho mais novo, Jair Renan, quando ela conheceu o pai, meio que ele fala, né, que ela tirou a mãe de casa para ele poder ficar. Então existe ali uma rusga de fato antiga, não é coisa nova, e ela acabou ficando muito maior agora em período eleitoral. E eu acho que um ponto que vale trazer também, Nath, Bus, é as pesquisas eleitorais, porque a gente viu o Flávio ficando ali paralisado mesmo ali na sua numeração de intenção de voto, depois da divulgação do vídeo da Michele, né? A gente trouxe várias pesquisas ao longo do tempo que mostraram que ele acabou caindo na intenção de votos, mas com a publicação daquele vídeo da Michele Bolsonaro de quase 30 minutos nas redes sociais. E eu acho que ali ele percebeu que ele precisaria, sim, e não só ele, mas o Partido Liberal precisa da Michele Bolsonaro, que a gente vê uma movimentação de várias pessoas, do presidente do partido, Celina Leão, governadora, que precisa também do apoio aqui no Distrito Federal. Então, são muitas mãos e que nem o Gabriel trouxe pra gente. Não tem vice ainda e tem palanques indefinidos, como, por exemplo, no Senado, lá no Rio de Janeiro. Então, ele precisa definir esses palanques e não tem apoio. Não tem apoio ali da parte do Centrão. Então, assim, a minha avaliação que eu vejo agora é que, de fato, ele percebeu, principalmente ele na figura de Flávio Bolsonaro, a importância, o quanto que Michele é importante para essa campanha, não só de Flávio, mas da família Bolsonaro, que a gente sabe que eles querem, né, voltar. E tem um elemento que eu já vou passar essa pergunta para o Murilo Medeiros, nosso cientista político que está aqui com a gente. Muito bom dia, Murilo. É sempre muito bom te ter aqui no Acorda Metrópolis. Mas tem um elementinho que a gente ainda não falou, que não é elementinho não, é o maior elemento de todos, é o líder do bolsonarismo, Jair Bolsonaro, que está inacessível agora para Flávio Bolsonaro. Ele fez uma leitura de uma segunda carta de Jair Bolsonaro na semana passada, alguns dias para trás, e o ministro Alexandre de Moraes entendeu que o Flávio Bolsonaro fez com que Jair Bolsonaro descumprisse uma medida cautelar de ele não pode, ele está preso, regime fechado, conversar com os seus eleitores, com a nação, como o nome da carta é esse, né? Carta à Nação Brasileira, inclusive através de terceiros, que foi o entendimento do ministro com o Flávio, um terceiro, lendo a carta do Jair Bolsonaro lá nas suas redes sociais. Então, por causa disso, né, a punição Flávio Bolsonaro deixa de poder ver o pai, mesmo como advogado dele, até depois das eleições, porque são 90 dias. É o tempo das eleições. Será, Murilo, que também a preocupação do Flávio é manter o contato com alguém que mora com Jair Bolsonaro, que é a Michele Bolsonaro? Bom dia.
Bom dia, Natália. Bom dia também ao Bozo e à Marília. Sempre bom estar com vocês. Sem dúvida alguma, essa estratégia do Flávio Bolsonaro de publicar o vídeo às vésperas da convenção do PL é uma forma de preservar a sua candidatura. Mais do que uma acomodação familiar, é uma estratégia de preservar a competitividade mínima de sua candidatura diante do acúmulo de desgastes sofridos ao longo dos últimos meses. Desde maio, os índices de intenção de voto do Flávio Bolsonaro vêm caindo gradualmente. Sua taxa de rejeição foi elevada e ele acabou perdendo apoios importantes em segmentos estratégicos do eleitorado. E chama a atenção que a publicação do vídeo, o timing da publicação do vídeo, veio logo depois que as pesquisas indicaram um desgaste muito profundo da campanha de Flávio em parcelas que votavam, com o bolsonarismo, como o agronegócio, parcelas do empresariado, lideranças evangélicas também. Então, vamos ver os próximos capítulos desse armistício, desse cessar-fogo entre Flávio e Michele, depois de uma guerra fria prolongada. Em política, pedidos de desculpa público costumam ter um efeito a curto prazo, mas dificilmente consegue apagar desgastes profundos, porque essa crise como um todo, que suplantou os limites da família Bolsonaro, é uma crise de confiança. E quando há uma crise de confiança numa campanha eleitoral, reverter esse quadro não é fácil. E esse ponto que você traz, Natália, é super importante, porque a Michele, como esposa de Bolsonaro, é a que mantém ainda um vínculo com o ex-presidente da República. E essa falta de comunicação de Jair Bolsonaro durante o período eleitoral é um ponto que atravanca e que dificulta ainda mais a estratégia de comunicação de Flávio Bolsonaro. Flávio não é Jair Bolsonaro. Ele herda o espólio de Jair Bolsonaro e, por não ter o carisma do ex-presidente, ele sempre fica muito refém dos acontecimentos, das reações da família como um todo, e a própria Michele mantém um protagonismo nesse processo de interlocutora, das ideias e do que também pensa Jair Bolsonaro. Ô Murilo, a gente estava falando aqui também nos bastidores sobre, inclusive, o comentário que chega agora com o Osni. Ele diz o seguinte, o nosso seguidor aqui que está acompanhando a gente pela nossa live. Ainda sou o Flávio, mas estou um pouco decepcionado. O que a gente estava comentando aqui nos bastidores é dessas sequências, de diversos assuntos, de diversas pautas que vêm se sucedendo, que vão dificultando a vida, claro, do Flávio Bolsonaro como candidato, mas da ligação dele com esses eleitores que estão começando a conhecer o Flávio Bolsonaro. Ele não é uma figura conhecida nacionalmente, ele quer derrotar um presidente que está no seu terceiro governo, que é o presidente Lula, que tem um desempenho muito experimentado em debates, em campanhas. A gente lembra que o Flávio Bolsonaro, por exemplo, desmaiou em debate para a prefeitura, no Rio de Janeiro. Tem um montão já de história, antes mesmo do áudio do Daniel Vorcaro, que mostra que ele tem uma relação de amizade, também de negócios com o dono do Banco Master. Ele já tinha um esqueleto que ele ia ter que lidar durante a campanha, que era a rachadinha. Ontem, inclusive, com matéria do Tássio Lohan aqui, tem mais uma empresa com o nome de Copenhagen que está relacionada ali, talvez, a mais um esquema dele com o Daniel Vorcaro. Aí, Dark Horse, agora vai ter investigação sobre o filme do pai dele. Aí ele vai para os Estados Unidos visitar o Donald Trump, o J.D. Vance e o Marco Rubio, volta entendendo que pode ter feito um trabalho bom sobre o terrorismo ali, do reconhecimento dos Estados Unidos com o PCC e com o CV, mas logo vem mais tarifa, briga com a Michele Bolsonaro. São muitas notícias
sobre o Flávio Bolsonaro, e assim como você também estava pontuando, ele vai reagindo. E muitas vezes, voltando para o início da pergunta, como o Osni aqui mandou para a gente, isso vai decepcionando os possíveis eleitores do Flávio Bolsonaro de toda semana tem uma relação do Flávio com uma pessoa investigada ou uma briga dentro da campanha. A gente percebe que vem acontecendo esse registro da decepção com o Flávio Bolsonaro, de talvez essa candidatura, antes mesmo de começar, se enfraqueça sozinha, né? Sim, sim. Esse ambiente de suspeição, de questionamento, de desgastes acumulados da campanha do PL acaba colocando em dúvida a viabilidade eleitoral da candidatura de Flávio e a perspectiva de poder também. Não à toa, os partidos de centro ficaram muito cautelosos nesse apoio agora no primeiro turno, por falta dessa perspectiva real de poder que a candidatura de Flávio foi perdendo ao longo das últimas semanas. Vamos lembrar que quando o Flávio foi ungido pré-candidato por Jair Bolsonaro, ele conquistou rapidamente o apoio da base fiel do bolsonarismo, que logo abraçou sua candidatura. E com o passar das semanas, Flávio também conseguiu uma projeção eleitoral para além do bolsonarismo e conseguindo a simpatia do eleitorado antipetista, que é muito forte país afora, né? Ele conseguiu rapidamente crescer nas pesquisas, se consolidar como o principal candidato de oposição, tendo não só o apoio da base bolsonarista, mas também do eleitorado antipetista. Porém, com essa sequência de crises, esses desgastes reputacionais que miram e abalam a confiança do eleitor, ele foi perdendo terreno entre o eleitorado independente e, sobretudo, esse movimento mais recente, entre a direita, entre os eleitores de direita, que não são bolsonaristas. E essa é uma parcela extremamente essencial para a candidatura de Flávio ter competitividade real na eleição, né? A última pesquisa Quest, por exemplo, revelou que na simulação de segundo turno, entre maio e agora, em julho, Flávio caiu de 74% para 54% nas intenções de voto entre essa parcela da direita que não pertence ao campo bolsonarista, né? Então, esse acúmulo de desgastes sofridos por sua campanha também gerou uma certa desconfiança, uma incredulidade de um eleitorado que, em tese, teria um voto certo na candidatura de oposição para derrotar o PT, já que é um eleitorado mais conservador e antipetista, mas que agora enxerga na candidatura de Flávio uma certa desconfiança. E essa parcela do eleitorado começa agora a enxergar e a visualizar possíveis alternativas. Não à toa, Natália, as candidaturas, por exemplo, do Caiado, o Renan Santos já vinha fazendo isso, mas o Caiado, principalmente, começou a fazer críticas públicas à performance de Flávio, já de olho nesse eleitorado de direita, que não é bolsonarista e que poderia migrar para a sua candidatura, fazendo acenos a parcelas do eleitorado vinculadas ao agronegócio, a parcelas do eleitorado da classe média urbana e também a lideranças evangélicas. Talvez essa seja a principal mudança nas últimas semanas da estratégia das candidaturas. Tanto Zema como o Renan Santos, e agora com mais eloquência, né, o Ronaldo Caiado, começaram a se desgarrar um pouco daquela figuras secundárias da candidatura de Flávio e começaram, mesmo que de forma tímida, a fazerem críticas públicas à performance de Flávio Bolsonaro, já de olho nessa parcela do eleitorado.